nós terminamos a greve no vermelho, todas as greves. Toda vez que o sindicato faz uma greve, termina a greve devendo. E qual é a principal conquista do sindicato e dessa atual gestão? Olha, não só dessa como da passada, não quero desmerecer as gestões passadas, né? Os 2 PCS foram fundamentais. Quando eu entrei na Justiça Federal... O que é PCS? Plano de Cargos e Salários, que é a nossa remuneração. A nossa remuneração era quase o valor do nosso auxílio alimentação. Era muito baixa a remuneração. Um técnico judiciário da Justiça Federal ganhava menos do que um trabalhador de nível de primeiro lugar da Justiça do Estado. Hoje é o inverso. Você não troca um cargo de técnico judiciário do Judiciário Federal por um cargo de analista na Justiça do Estado. Porque a Justiça do Estado ficou 10 anos sem aumento e nós conseguimos em 10 anos 3 reposições salariais através de PCS. Então isso é conquista do sindicato. Ou seja, trabalhar no judiciário hoje é filé mignon. Eu não falo filé mignon, eu acho que a gente... Eu não gosto de dizer isso, eu acho que você tem um salário justo pelo trabalho que você faz. Mas foi uma conquista da própria categoria, a gente suou muito. Suou muito. Quem entrou há 11 anos como eu e viu várias pessoas entrarem e saírem... Eu entrei, eu não fui tão bem colocado no concurso assim. Eu estava naquele cadastro de reserva, como se chama hoje em dia. Mas eu entrei porque as pessoas desistiam. As pessoas iam lá e falavam, mas esse salário é ridículo, esse salário não dá para trabalhar com esse salário assim. As pessoas que optavam pela segurança, não pelo salário. Então o trabalho permanente do sindicato e da federação conseguiu fazer com que o nosso salário fosse um salário justo. Eu não acho o nosso salário filé mignon, eu acho que é um salário justo. Eu acho que existe muita hipocrisia na discussão salarial. Por exemplo, a questão dos ministros. Dá um exemplo concreto, claro. Sabe quanto ganha um ministro hoje em dia? O salário de ministro é muito ruim. Um ministro ganha R$8.000. Não venha me discutir que tem algumas coisas que ele ganha por fora. Não importa. Não pode o ministro de Estado ganhar R$8.000, a metade... E agora sem cartão corporativo, né? Eu sou a favor do cartão corporativo. O cartão corporativo é um grande avanço, porque você pode rastrear os gastos. Antes você não rastreava. O que é melhor? Você dar 5 mil para uma pessoa gastar e você não sabe onde ela gasta, ou você tem um cartão corporativo que ela gasta e você sabe, olha, você gastou nisso aqui. Como? É um grande avanço. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que parar de hipocrisia. Um ministro de Estado ganha R$8.000. O ministro de Estado negocia contratos com o país de bilhões. Um funcionário público, um analista judiciário, um técnico judiciário, ele tem que ganhar bem, não tem que ficar milionário, lógico. O Estado não existe para tornar ninguém milionário. Mas ele tem que ser bem remunerado, porque senão ele não consegue trabalhar direito. E aí, inclusive, abre as portas para a corrupção. A nossa justiça, a Justiça Federal, tanto a Federal do Trabalho, o TRE, tem fama de ser uma justiça limpa, em que os servidores não recebem propina, que os servidores são honestos. Por que será que tem essa fama? Tem essa fama que os servidores ganham um salário justo. O salário ruim do servidor público não justifica, mas abre as portas para a corrupção. Abre as portas para a corrupção. Você pega um servidor que mexe com a ação de milhões e paga para ele R$500 por mês, a possibilidade desse servidor receber propina, estando premido por uma série de compromissos financeiros, é grande. Quando ele ganha um salário melhor, ele pensa 50 vezes, porque ele pode estar trocando aquele salário pela cadeia. Agora, quando ele ganha muito pouco, que ele fica pressionado, não estou justificando, mas explica porque alguns acabam se vendendo. A nossa justiça tem uma fama de ser uma justiça muito limpa. Isso é interessante. Lamentavelmente, os casos de corrupção que nós tivemos no Judiciário Federal foram do alto escalão, embora eu tenha certeza que a maioria dos magistrados do Judiciário Federal são magistrados honestos. A grande maioria. Infelizmente, alguns caíram na tentação, sem necessidade financeira, foram pilhados, vendendo sentença. Alguns poucos mesmo. Eu faço questão de frisar isso, até porque o sindicato, quando houve o escândalo judiciário, fez questão de sair na frente e falar, olha, nós somos uma justiça limpa, os servidores, a grande maioria, são servidores honestos, a maioria dos magistrados são magistrados honestos. Agora, infelizmente, em todo lugar há casos de corrupção. Agora, além dessa parte toda cultural que o sindicato tem, e você falou do PCS, exatamente qual é o risco que os servidores públicos federais estão correndo em que o governo federal não cumpra os acordos que foram firmados de complementação, promoção, remuneração? Vamos dividir isso. Tá? Uma coisa é acordo, outra coisa é lei votada. Não há espaço para o governo federal deixar de cumprir o PCS. Apesar do término da CPMF e em decorrência disso, 40 bilhões deixarem de entrar para os cofres públicos, o que você classifica? Seria um terrorismo psicológico do governo federal, pressão, retaliação? Como você classifica? Não é terrorismo. Não é terrorismo. Em primeiro lugar, efetivamente, 40 bilhões de corte é complicadíssimo. Há até uma irresponsabilidade da oposição nisso. Porque
efetivamente teriam que ter cortes. De um lado, a responsabilidade da oposição, do outro lado, a insensibilidade do governo federal. Porque, em lugar de cortar das emendas dos deputados, coletivas e individuais, decidiu não cortar nada dos deputados por ano de eleição. Em lugar de diminuir o superávit primário, decidiu não cortar dinheiro que ia para pagar dívida externa e interna. Deveria ter atuado nessas áreas, mas preferiu, como sempre, botar a conta para o servidor pagar. Eu digo que no caso do judiciário, no caso específico do judiciário, nosso PCS não é um acordo, é uma lei, não é nem projeto de lei, é uma lei votada, cujos recursos já estão empenhados e que o governo não tem como botar a mão. E eram acordos, se transformaram em lei? Era um acordo, por exemplo, quando a gente fez a greve, em agosto de 2006 era um acordo. Em dezembro de 2006, com a sanção, deixou de ser acordo e passou a ser lei. Os servidores que têm acordos com o governo federal, ou têm projetos de lei tramitando na Câmara, esses correm risco, realmente. Eles vão ter que ir para a rua, eles vão ter que fazer greve, eles vão ter que pressionar o governo, porque é um absurdo, é uma falta de sensibilidade do governo cortar em cima do reajuste de servidor público. É realmente um absurdo, é um retrocesso, não tem cabimento isso, não tem nenhum cabimento cortar em cima daqueles que o próprio governo classifica como não gastos, mas investimento para melhorar um setor que estava largado. Nos 12 anos de governo liberal, esse país, em termos de serviço público, ficou largado às moscas. Não pode um governo que tem essa retórica agora recuar com relação a isso. Eu acho que o governo vai ter problemas. Sim, mas, em outras palavras, então, os servidores públicos federais, pelo menos que estão atrelados ao Sejuf, podem ficar tranquilos que o risco é zero. O servidor judiciário federal não corre risco nenhum com relação ao PCS. Porque se o governo deixar de pagar, é justiça, é ADIM. Não tem como, até porque os poderes são independentes, o judiciário deixar de pagar o próprio aumento que está em lei. O que corre risco, por exemplo, é o PL 319 do adicional de qualificação dos técnicos de 5% que precisa de recurso. Traduz para a gente. No nosso PCS existe o adicional de qualificação. Os analistas foram premiados com adicional de qualificação para pós-graduação, mestrado e doutorado, que o técnico também pode fazer jus se tiver uma pós, mestrado e doutorado, que é 7,5% em cima do vencimento básico. Os técnicos que tinham nível superior ganhariam 5%. Esse artigo foi vedado. E agora existe um projeto de lei 319 que está tramitando que daria isso de volta para os técnicos. Só que isso é recurso. Recurso teria que ser empenhado para ser pago. Com esse corte de 40 bilhões da CPMF, com certeza o governo vai empurrar com a barriga. Se não vetar o projeto, não vai ter nenhum interesse em aprová-lo, já que tem que tirar recursos de algum lugar. Obras dos tribunais superiores podem ficar prejudicadas, implantação de novas varas, futuras novas vagas podem ser prejudicadas, porque, por exemplo, existia a perspectiva de criação de mais de 30 mil vagas no judiciário esse ano. Isso pode ficar complicado. Isso pode ficar complicado, porque o recurso que teria para criar essas vagas, para pagar novos salários, o governo pode simplesmente, não vou criar essas novas vagas. Mas o PCS em si não. De qualquer maneira, é complicado esse corte. Apesar do governo Lula ter sido, ou é, o governo que mais nomeou servidores em décadas aí de existência. Mas é que eu estou falando, Beto, há dois problemas aí. A irresponsabilidade da oposição, porque a última proposta da CPMF era 100% de recurso para a saúde, 100%, carimbada. Entrava, só podia gastar na saúde, que é bem razoável. A oposição não aceitou para exatamente criar esse problema. Do outro lado, a falta de sensibilidade do governo, que quer cortar exatamente em cima do funcionalismo público. Não quer cortar dessas emendas de deputados, que é onde existe a grande possibilidade, inclusive, de corrupção. Porque o deputado faz uma emenda de 2 milhões, mas na verdade ele gastou 200 mil naquela obra lá em Pindamonhangaba do Mato de Dentro. Nada contra a cidade de Pindamonhangaba, mas é um exemplo concreto. Então, onde ele deveria ter cortado, nessas emendas individuais, onde ele deveria, inclusive, ter feito sangrar para mostrar, olha, já que vocês não tiveram a responsabilidade de aprovar 40 bilhões por orçamento, vocês serão sangrados, ele quer sangrar no servidor público. E aí prejudica o servidor público e prejudica a população. Porque se você ia ter, por exemplo, 30 mil vagas no judiciário, essas 30 mil vagas podem não vir. Prejudica quem está fazendo o concurso, prejudica a população. Efetivamente, não dá para comparar. Enquanto o governo Fernando Henrique destruiu o serviço público, privatizou e não criou novas vagas, o governo Lula vinha criando novas vagas. Mas a perspectiva desse ano é uma perspectiva ruim, e que leva, inclusive, a um confronto com parte do funcionalismo público. O judiciário, eu acho que não terá um confronto tão grande, porque como o nosso PCS já foi aprovado, é difícil que a gente consiga fazer uma greve
com os servidores tendo aumento. O máximo que a gente vai ter